A revisão do plano diretor de Ribeirão está cada vez mais próxima. Prefeitura e Câmara não devem acelerar o processo para não cometer erros. E tem ONG preocupada com o que pode acontecer na Zona Leste. Foram 4 audiências públicas para debater a revisão do plano diretor que já está desatualizado. A participação popular poderia ter sido maior, afinal estamos falando de uma lei que vai nortear o desenvolvimento de Ribeirão em vários aspectos. O plano diretor é o principal instrumento de planejamento da cidade. Então, é um documento que se transforma em uma lei municipal e que vai direcionar a ocupação do território nos próximos anos. Então, é muito importante que a população esteja envolvida nos debates e que esses debates sejam maduros e que tenham o seu devido tempo. A Ordem dos Advogados do Brasil participou das audiências públicas e exigiu do prefeito que na lei seja incluído um prazo para que as peças complementares sejam aprovadas na Câmara e que elas sejam elaboradas antes da lei de uso e ocupação do solo. De que no prazo de 1 a 2 anos essas leis complementadas serão postas em discussão já. Antes da lei de uso e ocupação do solo, sejam elaboradas outras leis, discutidas outras leis de mais importância ainda, que é aquilo que vai dar suporte à lei de uso e ocupação do solo. Voltando a dizer, saneamento básico, macrodrenagem, mobiliário urbano, dentre outras importantes também. Mas nada deve ser feito às pressas. É preciso discutir cada passo com a população. A ONG Pau Brasil está preocupada com o que pode surgir na Zona Leste. Não é só uma preocupação da instituição, mas de toda a população. Afinal de contas, Ribeirão é abastecido 100% por água subterrânea. Em nossa reserva é o aquífero Guarani. E na Zona Leste é a área de recarga do aquífero. Então a gente precisa ter muita atenção na ocupação dessa área, porque se impermeabilizar toda aquela área, a gente vai ter prejuízo na recarga e, consequentemente, no futuro teremos dificuldades no abastecimento da cidade. E o plano diretor deve ser elaborado pensando na coletividade e não para beneficiar um ou outro segmento. O plano diretor é para pensar a cidade para todos, e não para um setor privilegiar, o setor da construção civil, ou o setor rural, ou qualquer outro que seja. O vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Ribeirão espera que o plano diretor traga mais segurança jurídica e possa ajudar no desenvolvimento da cidade. A comunidade como um todo e as entidades participantes, eu acho que nunca teve tão atuante na cidade de Ribeirão Preto e o pessoal pensando em Ribeirão Preto e não pensando no empresário da construção, no empresário da saúde ou da educação. Pensa como um todo, pensar na cidade. Isso é que é importante. A última revisão do plano diretor aconteceu em 2003, portanto, há 14 anos. Em breve, o novo documento será enviado à Câmara. É necessário que as entidades e a população continuem de olho. É importante saber que existem interesses públicos, interesses privados. Agora, o principal é que o documento, que é o plano diretor, ele seja construído de tal forma para trazer um benefício e desenvolvimento urbano para Ribeirão Preto. André Costa para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, Púcia, como o André falou na reportagem, é importante ficar de olho nesse assunto delicado. Para falar um pouco mais sobre ele, eu converso agora com Adelino Fontana, que é arquiteto e urbanista. Adelino, na sua opinião, as audiências foram suficientes para discutir um assunto tão importante? Boa tarde. Boa tarde a todos. Veja só, o plano diretor é a lei mais importante de uma cidade, de qualquer cidade. Então, quanto mais discutido, quanto mais reunido, quanto mais entendido por todos, melhor é. Então, se as reuniões elas foram suficientes, não dá para a gente saber com relação, inclusive, à participação popular que houve nessas reuniões, Porque é muito importante que a população participe dessas reuniões. É preciso fazer todo o processo com calma para evitar erros nesse caso? Com muita calma, muito cuidado e com toda a atenção técnica possível e necessária para um assunto tão delicado. É preciso atenção com a Zona Leste, a área de recarga do aquífero Guarani? Veja, esse é um ponto crucial no plano diretor de Ribeirão Preto. Ele deve ser tratado com todo o cuidado possível, pois aquela região é uma região de recarga do aquífero. Isso é sabido por todos. E precisa ser preservado essa condição de recarga daquela região
para o aquífero que abastece a cidade, né? A água da cidade vem do aquífero Guarani. Adeline, qual a importância do plano diretor atualizado para uma cidade? A cidade cresce, né? A cidade ela não espera a lei para crescer. Então, é importante que a lei caminhe junto com a cidade no sentido de dar ordenamento para que esse crescimento aconteça de uma forma coerente, correta e o menos agressivo à sociedade, à natureza possível. É importante entender de uma vez por todas que o plano diretor é para beneficiar toda a sociedade e não apenas um segmento. Sim, é fundamental a população entender que essa lei, a lei do plano diretor, é uma lei que ela resguarda a condição de sociedade civil organizada, né? Porque existe uma relação das pessoas com o poder público e do poder público com as pessoas. E essa relação, ela é resguardada pela lei do plano diretor. Adelina, a população também tem que acompanhar para não ter aquelas distorções no plano. Olha, a população é que é o policial dessas legislações, é a população que exerce essa função, né? É ela que sabe, ela participando desses processos, a população vai entender o que vai acontecer, por exemplo, na sua região, né? Porque está contemplado no plano diretor as ações que serão feitas no futuro em todas as regiões da planta da cidade. Isso aí, a população tem que ficar de olho realmente, né? Adelino Fontana, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Até já, Rafael.